sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que sejam bem. Então, gente, seguindo com as nossas aulas, né? Hoje o tema proposto para a nossa aula é o seguinte: a rua como espaço do teatro. Esse tema proposto já vem na nossa apostila da SENEC, e a página será utilizada, as páginas 17 e 18 serão as páginas trabalhadas hoje, que fala sobre essa questão da rua como espaço do teatro. Gente, o teatro anteriormente era geralmente apresentado dentro de um espaço fechado. Existiam espaços teatrais, e existem até hoje, próprios para esse tipo de apresentação, para esse tipo de história, de contar uma história através do teatro. Mas com o tempo eles acabaram criando novos espaços para apresentação do teatro, que às vezes o teatro no espaço fechado ficava restringido a um certo número de pessoas, porque até às vezes por questão de lotação, por questão de ingressos, nem todo mundo tinha acesso ou poderia comprar um ingresso. Então foi desenvolvido uma nova forma de teatro. Eles arranjaram uma maneira de levar o teatro até o povo de uma forma diferente, fazendo o teatro na rua. Então eles utilizaram o espaço da rua para desenvolver as suas peças teatrais. Aí você conseguia abranger um número maior de pessoas para poderem assistir esses espetáculos teatrais, entendeu? A desigualdade às vezes era um pouco menor, porque as pessoas que não tinham acesso ao teatro no espaço fechado conseguiram ter acesso ao teatro no espaço a céu aberto. Então a nossa aula de hoje vai se tratar basicamente sobre essa questão, a rua como espaço do teatro. Então já vou começar lendo a nossa apostila. Logo ali tem texto e contexto, logo embaixo no parágrafo. Originalmente, o teatro sempre buscou formas alternativas de compreender a realidade e de encenar nos espaços da cidade. Por essa razão, ele sempre construiu abordagens diferenciadas, fundadas no mesmo pressuposto básico. O espaço da cidade não é apenas o palco, mas é, antes de tudo, o elemento constitutivo da criação e do compartilhamento artístico. Por que também essa questão de levar o teatro para as ruas? Porque a rua já tinha um cenário a céu aberto, um cenário puramente real. Então você juntava aquela história que seria contada ao próprio cenário real, realístico, o cenário das ruas, das casas, praças. Então aquilo dali era inserido num contexto também que iria contar aquela história, aquela tal narrativa. O teatro de rua, como você tem visto nesse século, está tanto ligado às formas populares como o teatro de mamulengo no Nordeste, mas também pode ser visto em uma ação performática, na qual o ator não representa nenhum personagem, mas executa uma determinada tarefa. As pesquisas sobre a utilização de outros espaços, que não são a chamada caixa preta teatral, ou seja, o edifício teatral, o espaço onde acontecem os espetáculos, no espaço fechado, como eu falei no início do vídeo, também fez com que os pontos de ônibus, lixões e rios se tornassem espaços onde pode acontecer o fenômeno cênico. Então, eles utilizaram novos espaços para contar essas histórias, suas narrativas teatrais. Se no princípio o teatro era o canto ditirâmbico, o povo livre cantando ao ar livre, como diria o estudioso de teatro Augusto Boal, aos poucos ele sai das ruas como era na Grécia Antiga e adentrou os palácios reais. Ao longo dessa jornada, temos que os artistas teatrais tinham, nas feiras livres da Idade Média e da Renascença, espaços propícios para a execução de suas apresentações. Existiam espaços, como tipo assim, nós temos uma obra no período do Renascimento, Idade Média para o Renascimento, também temos o período da Idade do período romano, nós temos o Coliseu, por exemplo, que era um espaço utilizado para esse tipo de coisa também. Então você vê que essa questão já vem desde lá de trás sobre o teatro.
Além disso, dado o grande sucesso que faziam em meio ao povo, reis da época convidavam os artistas para adentrar os espaços dos palácios, para entreter a corte, ou seja, era uma forma de entretenimento, né? Porque a vida era tão pacata, digamos assim, né? Tão monótona, que eles levavam o teatro, os reis levavam o teatro para dentro dos palácios, para que não divertir a corte, até recepcionar convidados, que alguma festa, alguma coisa relativa à corte. Então o teatro também serviu para o entretenimento da corte. Essa ida dos artistas de rua, em sua maioria malabaristas e atores, aos palácios reais, fez com que os reis também construíssem, para o agrado do povo, os chamados edifícios teatrais. O teatro. Para os atores de rua, amigos do rei, o teatro era, enfim, uma morada para suas encenações. Então eles criaram o espaço teatral, ou seja, o teatro, que era nada mais do que um espaço. Agora a gente virando a página 18. É necessário ressaltar um pouco mais a trajetória dos artistas de rua da Itália, que viveram entre os séculos XVI e XVII, e os chamados artistas da comédia dell'arte, que significa ser comediante por ofício, ou seja, como um trabalho. Ou seja, então era uma questão, eles ganhavam a vida através da comédia dell'arte. Era uma forma de trabalho, não era apenas uma forma de passatempo. Então vocês veem como era possível, ainda é possível, viver da própria arte. Se ela for bem elaborada e cair no gosto do público, é possível sim viver da arte. Ou seja, como trabalho. Com esse aval, os artistas de rua levavam de cidade em cidade suas improvisações muito bem elaboradas, por meio do jogo cômico, e também impressionavam a usarem máscaras. Eles também utilizavam as máscaras para retratar um personagem, né, que eles estavam falando na história, contando na história, na narrativa deles. Então as máscaras também eram importantíssimas para eles, né? Os mambembes da comédia dell'arte tinham, assim como Tespes na Grécia Antiga, uma carroça que virava palco, ou seja, tinha um espaço, né, como se fosse um caminhão próprio para uma apresentação de teatro. Eles nesse caminhão, né, montavam um cenário, assim como nessa carroça, né, carroça que virava palco, montavam um cenário nela e ali encenavam o seu teatro. Nesta, os atores moravam, faziam seus figurinos, maquiavam-se, confeccionavam suas máscaras, etc. Ou seja, além de ser o espaço para a apresentação do teatro, servia também de moradia para eles, para os atores teatrais. O sistema de improvisação, o uso de máscaras, o virtuosismo corporal fizeram com que quase toda a Europa conhecesse esses artistas. Então, a comédia dell'arte, né, como já fala aqui, é necessário ressaltar um pouco mais a trajetória dos artistas de rua da Itália, que viveram entre os séculos XVI e XVII, os chamados artistas da comédia dell'arte. Então, a comédia dell'arte nada mais é do que artistas de rua que viviam na Itália durante os séculos XVI e XVII. Então, através dessa improvisação que eles tinham, né, que utilizavam uma carroça para ser o espaço teatral deles, né? Então eles, a partir dessa improvisação, eles tiravam sustento a partir disso. Era uma questão, traziam comédia, traziam histórias, então a comédia dell'arte serviu para essa questão de trazer o próprio sustento desses atores, né, que viviam somente disso. Então, gente, abaixo tem aqui um histórico sobre a comédia dell'arte. Posso até ler um pedacinho para vocês. A comédia dell'arte tem sido referência na construção da história do teatro ocidental, desde o seu aparecimento no século XVI. Esse gênero teatral surgiu na Itália em contraposição ao teatro literário culto, à comédia erudita. Então, ele contrapôs a comédia erudita. A comédia profissional, digamos assim, né? Eles criaram uma comédia comum, mas do povo. Então foi isso que caiu no próprio gosto do povo, né? E eles viviam disso. Então, gente, eu vou deixar como atividade para vocês uma pesquisa que é realmente sobre a comédia dell'arte. Eu quero que vocês coloquem no papel para mim uma pesquisa sobre a comédia dell'arte. Eu já falei um pouquinho aqui sobre ela. Agora eu gostaria que vocês pesquisassem melhor, né, para entender melhor o contexto da comédia dell'arte, como ela surgiu, como funcionava, como os atores atuavam nela, certo? Então, deixo para vocês essa atividade.
Não deixem crianças de mandar, de enviarem, né, para o meu e-mail, né? É importantíssimo. Enviem para o e-mail, evitem mandar para o WhatsApp, porque o WhatsApp sobrecarrega e eu não me perco de quem é quem, então mandem para o e-mail, é super importantíssimo, tá certo? Aquele abraço e até a próxima.